Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Palmeiras campeão da Supercopa do Brasil. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual que você me ajuda demais, deixando o like, se inscrevendo no canal aqui embaixo e copiando o link do vídeo, compartilhando aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para mais gente poder assistir o vídeo, compartilhar o conteúdo. Você me ajuda demais com isso. Palmeiras no último sábado venceu o Flamengo por 4-3 e conquistou a Supercopa do Brasil. É aquele torneio que voltou ao calendário do futebol brasileiro há 4 anos, que reúne o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro para abrir a temporada do futebol nacional. Foi um grande jogo disputado lá no estádio Mané Garrincha em Brasília, de muitas alternativas, muitos gols como o placar mostra, de os dois times procurando gols, dois times numa trocação aberta, em especial no segundo tempo, e que acabou coroando o título do Palmeiras. Os dois tinham se enfrentado na Supercopa de 2021 e na ocasião o Flamengo levou a melhor nos pênaltis. Depois de um 2-2, também um grande jogo no tempo normal. Aliás, a Supercopa tem se notabilizado, tem cumprido esse papel de abrir o calendário com grandes jogos. Ano passado foi um grande jogo também entre Flamengo e Atlético Mineiro, também 2-2, e que o Flamengo perdeu nos pênaltis, o Atlético acabou sendo campeão. E nesse daí eu queria destacar o Abel Ferreira e a capacidade, já falei sobre isso aqui no canal, mas a gente tem sempre que destacar isso, a capacidade que o Abel tem de mobilizar a equipe para torneios, para partidas específicas, né? Isso fala muito da trajetória do Abel aqui no futebol brasileiro, aqui no Palmeiras, porque se você observar, o começo de temporada do Palmeiras era um começo com alguns questionamentos. O Palmeiras o time titular antes desse jogo contra a Supercopa, ele tinha feito um jogo no máximo regular contra o São Paulo, num jogo que terminou 0-0, né, um clássico pelo Campeonato Paulista. E desse jogo, depois o time reserva entrou em campo no fim de semana, né, no meio de semana passado, e desse jogo, desse 0-0 com o São Paulo, para o jogo decisivo contra o Flamengo pela Supercopa, você vê a subida de produção, o nível de competitividade do Palmeiras como sobe. Isso é muito a cara do Abel Ferreira, de conseguir mobilizar o time para jogos em específicos, como conseguiu no jogo de ida contra o River lá em Buenos Aires, naquela Libertadores 2020, como conseguiu nos mata-matas contra São Paulo, Atlético e Flamengo no título da Libertadores de 21. Mais uma vez ele conseguindo fazer e conseguindo mobilizar o time para todo mundo subir o nível de atuação. E numa semana que foi uma semana tensa para o Palmeiras, eu não vou usar a palavra crise, porque acho que o Palmeiras está muito longe de viver uma crise. É um Palmeiras de um elenco muito bom, de um time que se conhece, de um trabalho de técnico muito sólido, um Palmeiras que vai muito bem fora do campo também, mas era uma semana tensa, com pichação no muro, pedindo reforços, cobrando a diretoria para ser mais ativa, para ser mais participativa, e que eu acho que, analisando assim o pedido, talvez a forma não tenha sido legal, mas o pedido em si, eu concordo, acho que o Palmeiras de fato precisa se mexer, ainda mais perdendo Scarpa e Danilo da forma que perdeu, né? O Scarpa já anunciado, o Danilo de certa forma também já anunciado, porque muita gente dizia que o Danilo não passaria do meio do ano, acabou saindo já agora na janela de janeiro. Eu concordo que o Palmeiras precisa de reforços, mas o maior reforço do Palmeiras é manter Abel Ferreira. Isso para mim está muito claro, é o título desse vídeo, e acho que fica claro a cada grande jogo, a cada momento que o Palmeiras consegue se mobilizar, consegue subir o nível de competição, porque é isso, o Palmeiras do Abel Ferreira é isso. É um time adaptável, se adapta a vários contextos, e é um time que sobe o nível de competição como nenhum outro no futebol brasileiro, nenhum outro sobe o nível de competição para jogos em específico, jogos pontuados no calendário, como o Abel consegue fazer com o time do Palmeiras. E por que eu disse que manter o Abel Ferreira é o maior reforço do Palmeiras? Porque o que ele tem feito nesses 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, é algo fenomenal, né? 2 anos e meio. É algo espetacular, porque 7 títulos em 2 anos,
7 títulos em 2 anos e um pouquinho. Todos os títulos que ele disputou, ele ganhou pelo menos uma vez, menos o Mundial de Clubes, né? Todos eles ele ganhou. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ele ganhou 6 troféus diferentes e 7 porque ganhou 2 vezes a Libertadores. Só falta realmente, o único que ele disputou e não ganhou foi o Mundial de Clubes. E por que eu falei de manter? Porque acho que o nome do Abel está, de fato, entre os cotados para assumir a seleção brasileira, né? Então, acho que o Palmeiras precisa se reforçar, sim. Antes de precisar se reforçar, ele precisa ter muita certeza de que o Abel, mesmo com o convite da seleção brasileira, o Abel vai ficar, porque manter o Abel é o maior reforço que o Palmeiras pode ter no aspecto técnico, tático, motivacional, né? Quando ele diz depois do jogo que o que me chama a atenção aqui no Palmeiras é que todos os atletas querem evoluir, todos os atletas estão dispostos a fazer o que precisa para melhorarem. E é curioso que os que pareciam não estar muito nessa vibe não ficaram. E tem muito a mão do Abel. Patrick de Paula, o Renan, zagueiro, né, barra lateral, que né, já tinha meio que ficado de fora antes mesmo do acidente lá que ele causou. Luiz Adriano, Wesley. Quem não parece estar nessa vibração, nesse nível de vibração, de querer melhorar, de querer se dedicar, o Abel vai afastando. E isso é o maior reforço que o Palmeiras tem. Você ter um treinador com essa capacidade de domínio do grupo, capacidade de leitura tática. Ele ganhou o jogo, para mim, contra o Flamengo, explorando a transição defensiva do Flamengo, que está muito ruim. Isso precisa ser observado. Estou falando aqui do Palmeiras, que ganhou. Em outro vídeo eu posso falar do Flamengo, e vou falar do Flamengo na preparação para o Mundial. Mas ele ganhou o jogo em aspectos táticos, explorando o jogo entre linhas do Flamengo, muito fraco, né? Você com a zaga, entre a zaga e o espaço ali deixado por Gerson e Thiago Maia, um latifúndio ali, em especial mais para o lado esquerdo, com o Varela muito mal, e o Abel explorou tudo isso. Jogo concentrado no lado esquerdo, com o Dudu para cima do Varela, ganhando praticamente todas, com com o Veiga caindo por ali, com o Menino caindo por ali, num espaço atrás das costas do Gerson e do Thiago Maia. Então, assim, ganhou em aspectos técnicos de fazer um Gabriel Menino jogar o que jogou, um jogador que já teve praticamente escanteado dentro do trabalho do Abel, mas que mostrou esse espírito, essa tentativa. Então, assim, me chamou esse título. É um título, para mim, muito merecido para o Palmeiras, em que pese o 4º gol ter sido um gol, na minha visão, irregular, né? O Mike, impedido, encosta no Santos, a jogada deveria ter morrido ali. É a prática do futebol, é a prática, em especial, das orientações dadas aos árbitros brasileiros. A jogada deveria ter morrido ali, mas enfim... Acho que ouvindo o áudio ali, com a firmeza do Wilton, dizendo, não atrapalhou, acho que tem até argumentos ali para o VAR não interferir, mas o Palmeiras foi muito melhor que o Flamengo. Acho que está muito claro que o Palmeiras foi muito melhor que o Flamengo. E isso, para mim, tem a cara do Abel. Tem o nome do Abel, tem o dedo do Abel, tem a iniciativa do Abel. Para mim... Só para não ter dúvida, o Palmeiras sim precisa se reforçar, porque a Supercopa é um jogo. O Palmeiras vai ter 70 jogos na temporada. Então o Palmeiras precisa se reforçar. O Palmeiras precisa tentar achar alguém para fazer a função do Scarpa dentro de um time um pouco mais de mais construção e menos velocidade, ou menos arranque, como foi esse time. O time com o Rony de um lado, Dudu do outro e Endrick na frente, né? Com o Scarpa é um outro perfil. O Palmeiras precisa repor o Danilo, e o Menino não é o substituto do Danilo, é um jogador de uma outra característica. Pode até ser que ele fique, mas aí você vai demandar que o time se adapte. Então o Palmeiras precisa de reforço, mas o maior reforço do Palmeiras se chama Abel Ferreira ficar.
Se o Abel for para a seleção brasileira, e o nome dele está entre os cotados, acho que o Palmeiras vai sofrer um baque muito maior do que não trazer reforço. Porque não só vai sentir as ausências do que saíram, mas vai sentir a ausência de alguém que torna melhor os que ficaram. Quando o Abel diz: os jogadores aqui, esses jogadores, eles estão sempre com a sede de melhorar. O Abel foi um pouco humilde ali, porque os jogadores têm a sede de melhorar e o trabalho do Abel tem a eficiência de melhorá-los também. É isso que eu tenho para dizer. Para mim o título ficou em boas mãos, porque para mim o Palmeiras jogou bem melhor que o Flamengo. Era melhor quando tomou 1-0, continuou melhor quando virou para 2-1, continuou melhor no segundo tempo, mesmo tomando um empate 2 vezes, continuou melhor, e depois foi quem melhor explorou as fraquezas do adversário para fazer o 4-3, ainda que para mim o gol tenha sido irregular. Quero te ouvir, o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto do você já sabe, like, se inscrever no canal, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!